Graça e paz. Podem se sentar, por favor. Podem se sentar. Faz um piano para mim, maestrina, por favor. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Eu quero ser breve. Marcos, capítulo de número 6. Marcos 6, 45. Deus nos presenteou essa manhã, estarmos juntos. E mais do que estarmos juntos, desfrutar de orientações. E a primeira delas foi com o pastor Felipe Levarque, que nos provocou a sair da zona de conforto. Nos chamou a um tempo de maturidade. Ainda tem o apóstolo César Tavares que vai falar. Uma porção, o apóstolo Joel. Mas eu queria falar com vocês sobre Deus cansou de pedir. Escreva aí, Deus cansou de pedir, vai começar a obrigar. Escreve, Deus cansou de pedir, vai começar a obrigar. Isso é chocante, até porque a gente acredita piamente que a gente tem um poder de escolha. E aqui não quero entrar nem no mérito calvinista, arminiano ou molinista. Não é sobre isso. Eu sou a terceira geração de pastor na minha família. Eu fui para o seminário, eu tinha 17. Obrigado. Eu saí, eu tinha 19 anos de idade. E quando eu saí, eu fui enviado para o campo missionário. Assis, Palmital, Cândido Mota, que são cidades no interior de São Paulo. De lá eu fui para Pião e Guarapuava. E depois de um ano, eu voltei para São Paulo e assumi a igreja na Engenheiro Corbusier, Jabaquara, Zona Sul de São Paulo, aos 20 anos de idade. Um Timóteo, solteiro. Com 20 para 21, eu fui pregar numa presbiteriana e tinha uma moça lá no culto e deu em cima de mim no culto. Eu caí no laço dela. Foi o melhor laço da minha vida. Ela é filha de pastor presbiteriano. Esse ano a gente vai comemorar 21 anos de casado. Dia 10 de setembro. Nós temos 3 filhos. A Ágata, 19, Manu, de 13. E o fogo puro, querosene e labareda, de 7 anos, é o Davi. Davi é meu caçula. Nós somos enviados para Vila Maria, Zona Norte. Eu tinha 22, ela tinha 20, pelo nosso apóstolo. Isso há 19 anos atrás, para começar uma igreja, implantar uma igreja com 4 espíritas numa casa. 8 de março agora desse ano, a gente completou 19 anos pastoreando essa mesma igreja em São Paulo. Hoje nós ajuntamos quase 5.000 pessoas lá para a glória de Cristo. E eu estou aqui, mas eu estou com a minha cabeça lá em São Paulo. A gente está inaugurando um instituto para 4.000 metros quadrados, então aí a ampliação ficou de 10.000 para 14.000 metros quadrados, onde a gente vai ter escola de ministério e tantas outras coisas. Por que eu estou dizendo tudo isso? Pautado no versículo que eu vou ler e no tema que eu dei para provocar você. Capítulo 6, verso 45 de Marcos. E logo obrigou os seus discípulos. Marcos 6, 45. E logo obrigou os seus discípulos. Quando eu leio esse texto, uma das coisas que me deixa perplexo é que Deus não vai obrigar frequentador de culto, membro. Deus não vai obrigar pastor, porque nem todo pastor é discípulo. Deus não vai obrigar músico, porque nem todo músico é discípulo. Ele só obriga discípulo.
ponto mais importante desse versículo na crítica textual é: ele está obrigando matetes, aprendiz, gente que decidiu seguir o mestre. Por isso que o convite para o discipulado de Jesus foi: aquele que quiser. Ele disse: eu não te obriguei, você decidiu vir atrás, mas uma vez que você decidiu vir atrás, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. E akolotel em grego, seguir em grego é akolotel, traz a ideia de um pai que está andando na beira de uma praia, pisa e deixa a marca dos pés, e o filho vem atrás e coloca o pé dentro dessa marca, akolotel. Ele está dizendo: eu não te chamei para você caminhar segundo o seu propósito, eu te chamei para você pisar nas marcas que eu vou deixar. E se você pisar nessas marcas, você não erra e o meu nome é glorificado. Grite bem alto: Deus vai me obrigar. Eu já fiz muita coisa. Capítulo 6, verso 45. Pastor Davi, lê aí com força, por favor. 6:45. Lê aí, alto. Logo a seguir, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco. Para. A palavra que aparece no grego koiné traz a ideia de estado de estrangulamento. É a mesma expressão que aparece lá quando Jesus entra na casa de Marta, Maria e Lázaro. Estado de estrangulamento. O que dá a ideia do texto é o seguinte: Jesus não disse, por favor, por obséquio, please, entre. Ele disse, entre e você não tem escolha. Entre e atravesse. A nossa mentalidade, às vezes, tem um problema. A gente não gosta de viver em um ambiente que nos obrigue a fazer coisas. Se você não quer obrigações, larga o ministério, continua só sendo membro. O grande problema é que tem gente que quer exercer ministério, mas só quer fazer no seu tempo ou do seu jeito. Ministério é um ambiente de obrigações. A filosofia, nós chamamos isso de deontologia. Dá para repetir? Mais alto. Deontologia, segundo Sócrates e Aristóteles e Platão, é a ética do dever. É a ética do quê? Ética do quê? Então, a ética do dever, chamada deontologia, são obrigações. Quem tem filho adolescente, como o pastor Mico Levac, o Felipe Levac disse aqui, é claro. Quantas vezes você repete a mesma coisa para um filho pré-adolescente? Vai tomar banho. Quantas vezes? Ele acha que não precisa tomar banho, está fedendo e parecendo... Vai escovar os dentes. Quantas vezes repete isso? Pergunta que não quer calar. Quando ele deixa de ser pré-adolescente, começa a ser adolescente e vai afetar a idade da juventude, você não precisa mais pedir para ele tomar banho. Nem para escovar os dentes. Por quê? Porque o que era obrigação para ele, tinha que ficar empurrando ele entender o que a obrigação beneficia primeiro ele, depois o próximo. Então, toda vez que você se encaixa numa obrigação, você não está beneficiando primeiro o próximo, você está se beneficiando. Porque quando eu faço uma higiene bucal, que no início da minha vida, a minha mãe dizia, escova os dentes, nós achávamos que isso era para satisfazer pai e mãe. Só que a gente cresce e percebe, quando eu tenho uma obrigação, a primeira pessoa a ser beneficiada sou eu. É um princípio. Grite bem alto, obrigações. Mais alto, obrigações. Quer ver uma coisa? Deus não cria o homem e estabelece o trabalho depois da caída do homem. O trabalho foi estabelecido antes da queda. Hebraico é trabalho, grite bem alto, avodar. Mais alto, avodar. Avodar aparece em 3 contextos linguísticos no hebraico. Avodar é apontado no ambiente litúrgico de culto, em uma prática da mitzvot, também dentro de um trabalho que eu faço com o próximo e também em uma ideia daquilo que eu posso realizar no meu serviço. Então, olha o contexto. Deus estabelece obrigações antes do homem cair no pecado. Então, as obrigações não foram estabelecidas após a queda. As obrigações estão antes. Toda pessoa que não entende obrigação nunca vai ter um ministério de sucesso, nunca vai ter um casamento de sucesso, nunca vai ter uma vida de sucesso, porque a vida de sucesso está num pacote chamado obrigações. Capítulo de número 6, verso 45. Lê de novo, pastor, por favor. Logo a seguir, Jesus fez
entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Presta atenção, o capítulo de número 6, verso 45, Jesus está forçando os seus discípulos a entrar nesse barco e a forçada é tão violenta que ele está dizendo, vocês vão entrar, mas eu não vou. Eu quero que vocês vivam coisas quando eu não estou dentro desse barco. Ele está forçando os discípulos a viver uma experiência onde Jesus não vai estar com ele. Só que a gente precisa rebobinar a fita. Rebobinar a fita é muito antigo, muito velho, né? Mas só sabe isso. A gente precisa voltar alguns versículos. Capítulo 6, verso 30. Volte alguns versículos da sua Bíblia para a gente entender o 45. Por que ele está forçando e obrigando? 6,30, Jesus está em um deserto. E o texto diz que a notícia que havia chegado até Jesus é que o seu primo sacerdote, João Batista, havia sido decapitado. Então ele foi para um lugar para descansar a cabeça. Só que os seus discípulos estão com ele. E ele vai nomear esses discípulos para algo importante. Capítulo 6, verso 30. Lê para mim, pastor Davi. Os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Grite bem alto, prestação de contas. Prestação. O verso de número 30 é uma coisa que às vezes no ministério algumas pessoas têm dificuldade de prestar conta. Ah, mas eu não gosto de prestar conta, eu não gosto de prestar relatório. Então você precisa servir o diabo, não a Deus. Porque o diabo é bagunça, o reino de Deus é organização. Por isso que a igreja é um organismo que se torna uma organização. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 14, 40, faça tudo o quê? Com ordem e decência. Na nossa bandeira nacional brasileira, qual é a frase que está escrita? Não é progresso e ordem, é ordem e progresso. Só existe progresso onde tem? O problema está aqui. Aqui a gente quer viver sucesso, a gente quer viver prosperidade. E prosperidade não é sobre quantidade, prosperidade é sobre felicidade, tecelá. Então a ideia do texto é o seguinte, Jesus está dizendo, vocês foram enviados por mim, mas eu quero relatório quando vocês voltarem. Quem não presta relatório nunca vai ter o coração do povo. Vixe, vai ter problema. Capítulo 6, verso 30, vai. Lê de novo, vai, que eu já termino. Vai. A presença de Jesus e lhe relataram. Para. Mas a gente não leu no mesmo capítulo, verso 45, que Jesus forçou os discípulos. Só que no 6,30 os apóstolos voltaram. Trata do mesmo grupo. Por que um setor chama de apóstolo e o outro discípulo? Capítulo 6, verso 30, eles estão voltando, é o mesmo grupo do verso 45. Só que no 30, o texto diz, e voltando os apóstolos, apostelo, enviados. Jesus enviou para uma atitude ou um ato ministerial, sim ou não? Só que no capítulo 6, verso 45, o texto de Marcos não relata, e Jesus obrigou seus apóstolos. Porque não dá para obrigar apóstolo, não dá para obrigar pastor, não dá para obrigar músico, mas dá para obrigar discípulo. O que Jesus, segundo o texto, está querendo dizer é o seguinte, o problema é quando o seu título é mais importante do que quem você é de verdade, um discípulo de Jesus Cristo. Eu tive a oportunidade de ter como meu professor docente, Dr. Felipe Russell Shedd, foi meu professor de hermenêutica. E a sua última aula que ele deu em vida, uma semana antes dele falecer, ele deu como eu estou com a fíbula fraturada, mas ele estava com câncer na próstata. E a última aula dele, uma semana antes, foi sentado numa cadeira de 1h15. Naquele dia eu levei minhas 2 filhas, na época eu não tinha o meu filho, e eu disse, minha filha, possivelmente pode ser a última aula que o Dr. Felipe Russell Shedd. E eu disse para elas, vocês nem sabem quem é Dr. Felipe Russell Shedd, mas daqui a uns anos vocês vão crescer e vão descobrir que vocês ouviram o último sermão dele e esteve perto do homem mais inteligente e sábio. Sabe qual foi a mensagem, o estudo que o Dr. Felipe Russell Shedd disse naquele dia? Você não tem discípulo, os discípulos são de Jesus Cristo. Naquele dia, Dr. Felipe Russell Shedd pegou a base do texto de Atos capítulo 20, quando Paulo diz que os discípulos são de Cristo. E é sobre isso. Jesus está dizendo, você pode ser apóstolo de uma organização, mas discípulo só se for de Jesus Cristo. Olha o texto, capítulo 6, verso 30. Lê de novo para mim, por favor. Os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Como é feito o acompanhamento do seu departamento, célula, igreja, congregação, eu não sei como você chama, como é que você acompanha isso?
Por que eu sei que na multiplicação dos pães havia 5.000 homens fora mulheres e crianças? Fluxograma, relatório. Por que no dia de Pentecostes, segundo Atos, capítulo 1, 14 e 15, o verso 14 e 15, no dia de Pentecostes, que a igreja foi inaugurada no capítulo 2, quantas pessoas havia no cenáculo? Quantas? 120. Não, quase 120. Quase. Olha o relatório preciso, quase 120. Não havia 120. Então grite bem alto, relatório. Mais alto, relatório. Relatório parece, dentro da nossa mentalidade, um ambiente sem espiritualidade. Mas Jesus um dia olhou para os discípulos assim: quando você for construir uma torre, ore e jejue. Não é assim? Sim ou não? Sim ou não? Não, faz o quê? Relatório, DRE, demonstrativo de rendimento. Malbataão, o maior matemático que nasceu no Rio de Janeiro, criado no estado do Pernambuco. Quem faz ciências contábeis ou RH é obrigado a estudar sobre Malbataão. Malbataão diz que exatas é exatas. O bisavô, 1 mais 1 é 2. Para o avô, 1 mais 1 é 2. Para o pai, 1 mais 1 é 2. Para o filho, 1 mais 1 é 2. Ele está dizendo, aonde tem relatório, tem precisão. Grite bem alto, precisão. Quando Deus entregou o projeto do tabernáculo a Moisés, diz para ele, construa do tamanho que você quiser. Sim ou não? Não. Ah, não? Não foi do jeito que ele quis? Deus deu para ele o quê? Medidas, relatório, modelo, croquis. Tem alguém que pode falar alguma coisa comigo? Dá um glória pelo menos. Para de fazer as coisas à sua cabeça. Você recebeu um croquis, é só executar o modelo que o céu colocou na sua mão. Tem um relatório. Relatório. Nós precisamos. E eu termino. Na nossa comunidade local, as pessoas se reconciliam, aceitam Jesus. Nós temos relatório desses, que aceitam Jesus e vão para o discipulado, acompanhado de verdade. Outro dia alguém olhou, entrou na rede social e disse bem assim, cara, isso deve dar muito trabalho de se fazer discípulo, dá trabalho mesmo. Frequentador de culto não dá trabalho. Agora, fazer discípulo dá trabalho. E muito trabalho. Grite bem alto, relatório. Mais alto, relatório. Capítulo 6, verso 31. Lê para mim, com força. Vai. É o quê? Venham repousar um pouco à parte num lugar deserto. Só tem direito de sentar para descansar quem trabalha para o reino de Deus. Nem vai falar nada também? Ficar me olhando com essa cara? Tá cheio de gente querendo descansar, mas nunca produziu nada. Eita. Fez o quê? Cansou do quê? De fazer nada. Glória a Deus. Cuidado para você não entrar. Meu avô morreu com 98 anos de idade. Só como pastor, 50 anos. Eu fui criado dentro desse ambiente de igreja. É engraçado que quando eu fui para o seminário, eu nunca soube que a igreja tinha problema traidor e tranqueira. Porque meu avô nunca levantou a saia da igreja. Nunca levantou a saia da noiva. Nunca. Eu fui para o seminário apaixonado pela igreja. E quando eu voltei, descobri que a igreja não é feita só de Pedro, Tiago e João. Está cheio de Judas, cheio de Tomé, cheio de um monte de gente que não presta. Ele permitiu que eu vivesse as decepções. Ele não quis falar antes. E que bom sobre isso. Grite bem alto. Eu preciso gerenciar o meu tempo. Eles estão voltando, sim ou não? Estavam fazendo algo para Deus, sim ou não? Sim. Apresentaram o relatório, sim ou não? Sim. Qual é o prêmio depois de fazer tudo isso? Lê de novo, verso 31, vai. Ele lhes disse o quê? Venham repousar um pouco, à parte num lugar deserto. Shabat. O Shabat aí não é dia. Quem define o seu Shabat é você. Ninguém fala nada aqui. Quando o povo foi para a terra que manda leite e mel, havia o ano sabático. A cada 6 anos, o 7º deveria a terra descansar. Segundo o texto de Jeremias, capítulo 18, e o texto de Crônicas, Deus abre a boca antes de levar o povo para o cativeiro, dizendo, é bom vocês se arrependerem. Eles não se arrependem. Porque são 490 anos que eles estão ali até o dia que eles vão para o cativeiro. Se você fizer um cálculo de 490 a cada 6 anos, um ano sabático, vai dar 70 anos. Por isso que eles são levados cativo por 70 anos. O que Deus estava dizendo é, eu nunca obriguei vocês a cumprir o sabate.
eu dei o direito de vocês estabelecerem. Deus não coloca um anjo dizendo assim, esse ano você é obrigado. Deus diz, cara, aprenda a administrar o seu Shabat. Tá cheio de gente que trabalha e faz tanto e no final das contas não faz nada. Tem gente que está cansado da própria vocação, cansado do próprio ministério, e gente cansada, sem Shabat, desconta as suas misérias em pessoas que nos amam de verdade. É o cachorro, é a esposa, é o filho, é o periquito, é todo mundo. Sabe por quê? Falta de descanso cria um nível de irritabilidade lá em cima. Eu sou fleumático. Não sou. Eu sou colérico, sanguíneo. Se tiver mais uns 4 desses juntos, eu sou. Nós temos um conceito de intensidade. Então, para nós, descansar não faz parte da nossa ideia. Parece que para um colérico, um sanguíneo, descansar é uma briga, é um xingamento. Cuidado para não fazer do seu ministério, sua vocação, um ambiente de ativismo, que você faz bom com as mãos, mas o coração já não tem mais propósito. Não é sobre fazer, é como fazer. Existem 2 palavras em inglês. A primeira dela é hard work, segunda smart work. Hard work é trabalho braçal, pesado. Smart work é trabalho inteligente. Na parábola dos talentos, a gente vai olhar um camarada que, se fosse para avaliar, qual dos 3 trabalhou mais? Um recebeu 5, outro recebeu 2, outro recebeu 1. Se você estivesse passando no final e tivesse os 3 colocados na sua frente, na sua análise, qual dos 3 trabalhou mais? O terceiro. Por quê? Nenhum dos outros que antecedeu ele cavou nada, suou, nada disso. Mas o terceiro, a mão dele deve estar suja, suor na testa, roupa toda suja. Você ia avaliar literalmente pelo suor. Só que evangelho não é sobre o suor que você derrama, é sobre a inteligência que você pratica. Por isso que o culto não é sobre braço, o culto é racionalidade. Culto burro não serve para nada, é melhor ir embora para casa. Porque culto saudável é culto que a gente entende princípio, começo, meio e fim. Então é sobre servir, é como eu devo servir. A ideia do reino de Deus. Capítulo 6, verso 31. Vai, eu terminei. E ele lhes disse o quê? Venham repousar um pouco à parte num lugar deserto. Isto porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. Você está sem tempo, cara. Dá uma olhadinha para a Beatriz. Você está sem tempo? Não sei se eu posso falar isso aqui. Pode falar. Vai. Vai lá! Vai lá! Pode fazer o que fazer. Pô, Tiago. Entrega. Esse versículo mexe comigo. Ele está dizendo que vocês estão sem tempo. Quais são as coisas que você está sem tempo? Você deu todo o seu tempo para a obra e está sem tempo para a sua esposa. Deu todo o seu tempo para a obra e está sem tempo para os seus filhos. Você deu todo o seu tempo para a obra e está sem tempo para você mesmo. Não vai falar nada? Ficar mirando com essa cara? Porque você acredita que você precisa dar todo o seu tempo para a obra. Mas Jesus está dizendo, nem os meus que eu treinei quis eles atuando 24 horas. Vem um pouquinho, senta, descansa, come. Porque nem sempre fazendo vai revelar o propósito, mas sentando revela o propósito que Deus tem para você. Grite bem alto. Cansar. Você já se cansou da sua igreja? Não responde. Você já se cansou da sua esposa? Também não responde, nem olha para o lado. Cansado. A gente se cansa, cara. Até o Superman exposto a uma criptonita fica fraco. Para que você quer assumir um papel que não faz parte seu? João capítulo 4, Jesus vai nos ensinar. É uma união hipostática, 100% homem, 100% Deus. É a doutrina da quinose. É o Deus encarnado, não reencarnado. E ele está ali. E olha como é que começa João 4. Continua a leitura. João 4, verso 1. Abre a Bíblia, vai. João 4, 1. Vai, abre logo. João 4, 1. Vai. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais que João, se bem que Jesus
mesmo não batizava em si os seus discípulos. Vai. Deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E aí? E era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Vai. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar. Vai. Perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. E aí? Ali ficava o poço de Jacó, cansado da viagem. Jesus Para! Quem é que está cansado da viagem? Jesus. E você não pode cansar. Eita. Tira essa fantasia, cara. Tira essa máscara. Para de pegar o púlpito e dizer uma coisa que você não está sentindo. Meu Deus. Seus líderes querem ser liderados por gente de verdade, não gente que se traveste de anjo. Isso aí. Pega a tua família num domingo. E não é pecado, não. Comunique sua liderança, seu pastor, antecipadamente. Diz, pastor, domingo que vem, eu quero sair com a minha família, jogar um futebol, eu quero passear. Isso se fala de igreja saudável. Liderança saudável. Primeira vez que eu peguei férias na igreja, a irmã acabou o culto e disse, irmãos, eu vou sair de férias. A irmã acabou o culto, me procurou e disse, pastor, nem o diabo tira férias, o senhor vai tirar férias. Eu disse, por isso que a vida dele é um inferno. A vida dele é um inferno porque ele não tira férias. Se você quer ser um demôniozinho, continua desse jeito. Continua, cara. Continua fazendo, só que você vai perceber que você vai se tornar uma lata vazia, só fazendo. Canta bem, toca bem, prega bem. É só resultado. Só que o evangelho não é sobre resultado, porque não é um ambiente corporativo, é um ambiente do reino de Deus. Estão comigo, sim ou não? 6. Marcos 6, 31. Vai logo. E ele lhes disse o quê? Venham repousar um pouco à parte num lugar deserto. Isso porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos que iam e vinham. Vai. Então foram de barco para um lugar deserto à parte. Muitos, porém, os viram sair e, reconhecendo-os, correram para lá a pé, de todas as cidades chegaram antes deles. Vai! Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Para! Essa passagem não é na multiplicação dos pães? Sim ou não? Sim ou não? Está em João capítulo 6, está em Mateus capítulo 14... Está em Lucas capítulo 9, verso 10, é a multiplicação dos pães. Só que antes da multiplicação, Jesus faz os discípulos. Número 1, sentar para descansar. Número 2, comer, porque estão com fome. Era para você ter dado glória, mas vou de novo. Jesus está preparando os seus discípulos para uma grande missão que eles vão realizar. E qual é a grande missão que eles vão realizar? 12 vão distribuir em cada um cesto, alimentar uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres. Você sabe por que tem discípulo ou apóstolo comendo pão e peixe do povo? Porque não obedeceu sentar para descansar e comer o pão do particular com o mestre. Jesus chamou eles à parte e disse, senta um pouco, come um pouco. Só que eles estão comendo com Jesus, descansando, só que a mentalidade e o propósito de Jesus não está ali. Jesus está preparando eles para algumas horas depois, porque Jesus vai precisar de um grupo descansado e renovado e gente alimentada. Era para você ter dado glória a Deus. Você sabe qual é o problema de líderes em cima do púlpito que não descansa e não se alimenta? Porque tem gente que ouve mensagem não para se alimentar, mas para pregar. Para de anotar o versículo ou tudo que está sendo dito para você pregar depois. Se alimenta, porque Deus te convocou essa manhã, não para você tirar mensagem, mas para você se alimentar. Eles estão comendo e descansando, porque Jesus lá na frente vai dizer para eles, quantos temos? 12. Pega os cestos, vocês estão descansados. Vocês estão alimentados. Vocês vão distribuir pão e peixe. Por isso que eles vão distribuir até o povo repetir. Porque quando você descansa em Deus e se alimenta pelo Deus Todo-Poderoso, você não toca em nada do que é do povo. Eu vi um glória, também foi o único. Presta atenção nesse detalhe. Jesus olha para os discípulos e, segundo Lucas 9, verso 10, Jesus olha para o povo e Jesus faz 3 coisas. Quantas coisas? 3. Quantas coisas? 3.
Lucas 9, verso 10 e 11, o texto diz: e Jesus lhe pregava-lhe sobre o reino de Deus, curava os enfermos e, por terceiro, multiplicou pães. Estão comigo, sim ou não? Todo o epígrafe do texto que você tem, não importa a versão, sempre estará escrito a multiplicação dos pães, mas vai omitir as duas coisas mais importantes que estão antes da multiplicação. Ele ensinava sobre o reino e curava os enfermos. Sabe qual é o problema? É que Jesus não vai encher barriga sem antes encher o coração e a vida. Jesus está dizendo: o que adianta dar o pão se eu não dou o reino de Deus? Se eu der o pão primeiro, eu só enchi barriga e o indivíduo vai embora. Jesus está dizendo: eu começo ensinando sobre o reino, curando o corpo, e depois eu encho a barriga daquele que precisa. É a obra da igreja, é um ecossistema, é uma organização. A igreja é espiritual, mas também trabalha na assistência social. A igreja que só ora, isso não é igreja. A igreja ora, expulsa demônio, cura, mas a igreja também socorre o pobre, a viúva. Esse é o papel da igreja. Então grite bem alto: eu preciso amadurecer. Então Jesus ensinava sobre o reino. Grite bem alto: reino. Eu estava falando com o pastor César Zanoni sobre os 3 pilares do reino. Quantos pilares? Jesus não está ensinando sobre o reino para aquele povo, sim ou não? E o reino de Deus é dividido em 3 pilares. Quantos pilares? 3. Quer anotar, sim ou não? Jesus vai sintetizar, segundo Carson, Jesus vai sintetizar o reino de Deus em 3 pilares na oração do Pai Nosso. Olha os 3 pilares. Jesus disse: o Pai não é seu, o Pai é nosso. Então, primeiro pilar: o Pai não é só seu, é nosso. Não importa se você é melhor do que eu, pior do que eu, Ele é nosso. Não importa se você vem uma vez no culto na semana ou você vive todos os dias na igreja. Não importa se você é membro e importa que se eu sou pastor. Ele é nosso Pai. Não é sobre cargo, é sobre propósito. Segunda faceta sobre o reino de Deus: o Pai é nosso, sim ou não? Sim. E o pão? O pão é nosso, não é só seu. Porque uma vez que você descobre que o Pai não é só seu, o pão também não é só seu, é nosso. A gente entende sobre partilhar. Terceiro e último: se o Pai é nosso, o pão é nosso, qual é o terceiro? A dívida de quem que é? Nossa. A dívida não é só minha. Aí alguém pode olhar e dizer assim: uau, isso é o reino de Deus, então eu vou começar a trazer meus boletos para a igreja, já que a dívida é nossa. Só que você só pode fazer esse boleto se tornar nosso no dia que você entender que o pão também é nosso, não é só seu. Vixe. Vê o caráter de Atos capítulo 2, a igreja crescia no quê? No partir do pão. Não havia entre eles necessidade alguma. Por quê? Porque a manifestação do reino está ali. O Pai é nosso, o pão é nosso e a dívida é nossa. Agora, o Pai é seu, o pão é seu, mas quando a dívida chega, você quer trazer para a igreja. Ninguém fala nada, mesmo. Só que Jesus está ensinando, sim ou não? Ele ensina, cura os enfermos, só que enquanto ele está ensinando sobre os 3 pilares, de repente Jesus olha para um dos discípulos chamado Filipe. Grite bem alto: Filipe. Jesus olha para ele e diz assim: e aí, Filipe, o que a gente faz? Está parecendo que Jesus perdeu o controle. Ele está provocando Filipe. Porque o texto de João capítulo 6 diz assim: e não dizia isso porque não sabia, ele dizia isso porque queria experimentar. Quem? Filipe. A pergunta que não quer calar: existem ambientes que Deus nos coloca para provar o nosso coração, experimentar. João capítulo 6, e Jesus queria experimentar. A pergunta que não quer calar: Filipe, segundo o colégio apostólico, tinha uma relevância? Não. Perto de Pedro, Tiago e João? Nenhuma. Agora a pergunta que não quer calar: se é Pedro que vai virar o pastor da igreja, por que ele não está fazendo esse teste com Pedro? Por que ele não vai fazer esse teste com Tiago ou João? Porque eles são as 3 colunas, segundo Gálatas, da igreja primitiva. Não, ele olha para Filipe e diz bem assim: eu vou experimentar você. A pergunta é: por que ele quis experimentar Filipe? Próxima vez que eu vim aqui eu vou explicar isso. Por que Jesus queria experimentar Filipe? Agora? Agora não. Abre Lucas 9, verso 10. Tem um detalhe lá, vai. Lucas 9, verso 10. Pode ler. Ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinham feito. Ele, levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Então a multiplicação dos pães aconteceu em uma região chamada Betsaida. Betsaida é casa dos pescadores. Grite bem alto: Betsaida. Então aquilo que vai acontecer da multiplicação dos pães
É uma região chamada Betsaida, sim ou não? Sim. João capítulo 6, Jesus provou quem? Filipe. Quem? Experimentou quem? Filipe. Beleza. Agora vai para João capítulo 1, verso 43 e 44. Você lê isso aqui, você não der glória, você vai ver. Vai, lê com força! No dia seguinte, Jesus resolveu ir para Galileia e encontrou Filipe, a quem disse: siga-me. Esse Filipe era de Betsaida. Para. Quem é que nasceu naquela cidade? Filipe. Quem tinha network naquela cidade? Filipe. Quem conhecia as coisas naquela cidade? Filipe. É por isso que Jesus está dizendo para ele: vou experimentar você porque você acha que tem contato aqui. Mas milagre não é meritocracia de contato. Milagre é providência divina. Jesus está esperando Filipe porque Filipe conhece. Por isso que Filipe diz assim: nem 200 dinheiro. 9 meses de trabalho. Ele está dizendo: eu consigo levantar aqui 9 meses. Mas não é suficiente. Às vezes Jesus vai nos provar e experimentar naquilo que a gente se acha bom. Aquilo que a gente tem controle. Nessa área eu tenho todo o controle. A pandemia fez muito disso com muitas pessoas. Gente que se achava: não, eu sou expert. De repente Deus diz assim: eu quero ver se você é expert mesmo. Grite bem alto: eu preciso entregar o controle na mão do Deus Todo-Poderoso. Filipe diz bem assim: tá ruim a coisa. Aí André diz: tem um rapaz. Tem o quê? Tem o quê? João capítulo 6 vai dizer que é um rapaz. Se você ler Mateus, Marcos, Lucas e João, todos eles vão dizer: haviam 5.000 homens fora mulheres e rapaz nunca é contado na lista. Homens, mulheres e crianças. Rapaz não é contado na lista. Ele não foi contado no censo, mas ele tinha providência para toda a multidão. Você está preocupado em aparecer numa lista e Deus está dizendo: na lista você não aparece, mas aparece com um propósito para alimentar todo mundo que está na lista. A providência não está na mão da criança, nem na mão da mulher, nem na mão dos homens. Está na mão de um rapaz que não foi nem contado. Você não foi contado, mas Deus vai levantar você para esse propósito. Levanta assim a mão direita, assim bem alto. Bata pelo menos em 3 mãos assim. Diga assim, ó: Deus vai te levantar para um propósito. André disse: tem um rapaz aqui, tem o que na mão? 5 pães e 2 peixinhos. Segundo João diz que é 5 pães de cevada, não é de farinha branca. Segundo Reis e Ezequiel, os 2 livros, tem 2 textos lá importantes. Vai dizer que o pão de cevada era comido por pobre, comida de pobre e comida de cavalo. A cevada era colhida antes do trigo ou da farinha branca. Olha para cá. O pão de cevada não se chamava em hebraico pão de cevada, era bolacha de cevada, porque era duro. Por isso que era comida de cavalo e comida de pobre. Então o que o menino tem na mão define a condição econômica dele. Eu vi um ai, mas vou tentar de novo. Ele tem 5 pães, que é comida de pobre, é comida de cavalo, comida dura. Só que quando Jesus está pregando, Jesus estava ensinando os 3 pilares do reino. Qual é o primeiro mesmo? Pai nosso. E o segundo? Ele está dizendo: enquanto ele estava falando sobre o reino, eu descobri que esses 5 pães de cevada não é só mais meu. Eu descobri que esses 5 pães de cevada é nosso. E se é nosso, Deus vai manifestar poder. Entrega na mão de Jesus. E o que Jesus faz com o pão de cevada? Levanta para o alto da graça e faz o quê? Ele não... A ideia do texto é quebrar. Engraçado. O que é duro na mão de um é mole na mão de Deus. Ele dá graça. Entrega na mão dos discípulos e a multiplicação acontece quando eles vão trabalhando. Quando termina tudo, 12 cestos. Quantos cestos? 12. Estão cheios de quê? De quem que era aqueles pães? Agora é nosso. Porque quando é seu é só 5. Quando passa a ser nosso, todo mundo come, repete, e 12 cestos continuam cheios para a glória do nome de Jesus. Eu tenho 6 minutos e fecho. Essa instrução queimou muito meu coração para repartir com vocês. Aí você deve estar me perguntando: o que tem a ver isso tudo com o capítulo 6, 45? Se você voltar um versículo 44, olha para mim. Para quem trabalha com logística, fluxograma.
5.000 homens, fora mulheres e crianças, sentados no grupo de 50 e 50, comeram, repetiram. Os 12 estão terminando. Qual nota você daria para esses 12 discípulos? Qual nota? De 1 a 10. Qual nota? 10. Sim ou não? Jesus deu 0. Capítulo 6, 44. Quem está olhando de fora está dizendo, nota 10 para esses 12, cara. Os caras conseguiram alimentar e repetir e ainda sobrar nota 10. Jesus disse, para mim a nota 0. Aí começa o 45. E obrigando os seus discípulos a entrar no barco. Disse, atravessai para o outro lado. Aí o texto diz, e Jesus se despedia da multidão. Ele não repartiu com a multidão, mas a honra quem recebeu foi ele, sozinho. Nunca se esqueça, por mais que você faça, o máximo que somos, são distribuidores de pão e peixe, porque a Jesus seja honra, glória, majestade para todos sempre. Eles estão indo pelo barco, na 4ª vigília da noite, entre 3 e 6 da manhã. Estão comigo, sim ou não? Eles estão cansados. Eles estão o quê? Estão cansados por quê? O que eles tinham feito? Entendeu? Jesus expôs eles a um ambiente de cansaço. Porque Jesus queria ensinar algo pedagógico e andragógico. Os caras estão cansados. E quem vem andando sobre as águas agora? Agora olha o detalhe. Por que Jesus mandou tudo aquilo? Leia o último versículo e a gente ora. Marcos capítulo 6, versos 50 a 52. Lê com força, vai. Pois todos viram Jesus e ficaram apavorados. Mas Jesus imediatamente falou com eles e disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Vai. Então subiu no barco para estar com eles e o vento cessou. Ficaram totalmente perplexos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, pois o coração deles estava endurecido. Que nota você deu mesmo? 10. E Jesus deu que nota? 0. Porque você analisa as pessoas pela performance, Jesus analisa pelo coração. Toca bem, fala bem, prega bem, se veste bem. Aí Jesus olha para Samuel e diz bem assim, você está olhando pela aparência. Você quer receber 10 das pessoas, mas está recebendo 0 de Deus. Você quer ser aceito por todo mundo. Essa crise de aceitação está fazendo você receber 10 de todo mundo e 0 de Deus. Jesus estava dizendo, enquanto vocês estavam distribuindo pão e peixe, eu não estava olhando para a performance das mãos. Eu estava olhando para o coração. E Jesus disse, lugar de amolecer coração de discípulo é onde? Aonde? Aonde? Jesus não vai nos levar para um ambiente de milagre para amolecer coração. Ele vai levar para um ambiente de tempestade para amolecer coração. Por isso que de tempo em tempo a gente entra numas tempestades que a gente diz, por que isso? Aí Deus me trouxe do Brasil para dizer para vocês. Quando Deus nos leva para uma tempestade, Ele não está falando sobre o resultado das mãos. É sobre falta de coração em realizar as coisas. Que Deus nos guarde. Que Deus nos guarde para que a gente não entre num caminho de pai sem coração, mãe sem coração, pastores sem coração, crente sem coração. Que é a pior desgraça da vida. É gente que é bom nos braços, mas ruim de coração. Feche os olhos. Pai, eu te dou graça por tudo que o Senhor tem realizado. Obrigado, Senhor, pelo grito que o Senhor deu aos nossos corações através do pastor Felipe. Nos chamou à realidade de uma missão como samaritano. Obrigado porque o Senhor gritou nessa segunda parte aos nossos corações também, dizendo, não é sobre 10, não é sobre resultado e performance das mãos. O que eu estou olhando não é o que você calça, nem o que você coloca no pulso, nem o que você tem no banco, nem o tanto de membro ou o tamanho da sua igreja. Eu estou olhando para o seu coração. Senhor, cumpre o texto de Ezequiel 36, verso 26, essa manhã em nós. Coloca em nós um coração de carne, tira de nós um coração de pedra. Senhor, faz nós líderes com corações transformados para a glória do nome de Jesus. Faz, Senhor, a mensagem do primeiro ciclo do pastor Felipe se manifestar. Nós não queremos ser um sacerdote
sacerdotes, bom de mão, mas ruim de coração. Não queremos ser levitas, bom de mão, mas ruim de coração. Queremos ser samaritanos, que às vezes não cai na escala, não tem crachá, não tem título, mas entendeu que a missão está além de um título. Eu vou cuidar do próximo para a glória do nome de Jesus. Eu abençoo esse pastor, eu abençoo o ministério, eu abençoo o casamento, os filhos, para a glória do teu nome, no nome de Jesus.